Eu sou o Daniel Rodrigues, da Organizações Daniel Festas e do Hotel Fazenda Pouso Real. E o nosso canal hoje está no Santuário do Caraça, que foi eleito uma das 7 maravilhas da Estrada Real. Acompanhe este passeio que vai ser muito interessante. O Santuário do Caraça, que foi eleito uma das 7 maravilhas da Estrada Real, funciona hoje como uma linda reserva particular do patrimônio natural e serve de lar para milhares de espécies de animais e vegetais viverem preservados com segurança, além de ser um refúgio para o turista que busca conectar-se com a natureza e com a fé. O santuário, que fica localizado entre os municípios de Catas Altas e Santa Bárbara, em Minas Gerais, começou com um pequeno oratório para peregrinos, que buscavam um lugar seguro e tranquilo para fortalecer suas espiritualidades e seu relacionamento com o divino. O local foi fundado em 1774 pelo irmão Lourenço de Nossa Senhora, um português que veio para o Brasil e resolveu dedicar-se à fé, afastando-se de tudo e encontrando na região central do estado o lugar que seria sua moradia. Quando faleceu, o irmão Lourenço doou em testamento toda a sua obra para a igreja, com a condição que ali fosse construído um colégio para meninos e um centro missionário. Obedecendo seus desejos, em julho de 1820 foi inaugurado o Colégio do Caraça, recebendo seus 4 primeiros alunos. Entre os estudantes que passaram pelos mais de 90 anos do colégio estão célebres personalidades, como os presidentes da República, Afonso Pena e Arthur Bernardes, e os governadores de Minas Gerais, Antônio Augusto Lima, Quintiliano Silva, Olegário Maciel, Melo Viana e Levindo Lopes, e milhares de outros profissionais que auxiliaram na construção da sociedade. Em 1912, o Colégio do Caraça encerrou suas atividades e as instalações passaram a abrigar somente o seminário. Além desse grande nomes da política, outras personalidades ilustres que comandaram o Brasil visitaram o Caraça. Em 1831, o imperador Dom Pedro I, na companhia da imperatriz Dona Amélia, passou 24 horas no local, se aconselhando com os padres e interagindo com os alunos. Em 1881, foi a vez de Dom Pedro II se encantar com as belezas da reserva. Ao lado da imperatriz Teresa Cristina, o monarca passou 2 dias visitando todos os cantos do santuário e detalhou tudo em seu diário. Não posso descrever tanta beleza. Admirei as montanhas por detrás da casa, entre as quais a chamada Carapuça. Entrei na capela, cuja arquitetura agradou-me. Vi muito bem feitos capitéis. Estive na biblioteca, onde encontrei bons livros e edições antigas. Estou satisfeitíssimo com o Caraça. Só o Caraça paga toda a viagem a Minas, descreveu. A visita lhe agradou tanto que o próprio imperador ordenou que fosse encomendado da França um belíssimo vitral e presenteou a igreja Nossa Senhora Mãe dos Homens, cuja construção estava terminando. Em 1968, o Caraça funcionava apenas como seminário, até que um terrível e acidental incêndio destruiu salas de aula, museu, a biblioteca, os salões de estudo e os dormitórios, transformando em cinza boa parte da história do local. 15.000 volumes da biblioteca, os vitrais e outros itens foram salvos pelos alunos e funcionários que garantiram a preservação de sua história. Após o incêndio, com os esforços da igreja e da sociedade, o lugar foi restaurado, mas não mais para ser colégio e seminário, e sim para ser um santuário de preservação e conscientização ambiental. Hoje, o Caraça abriga uma confortável pousada, um restaurante com deliciosa gastronomia da região, um museu que conta toda a sua história desde a fundação, com fotos, documentos e até relato de Dom Pedro II, uma biblioteca com livros raros e antigos, além de celebrações diárias de missa na linda igreja neogótica de Nossa Senhora Mãe dos Homens,
Tudo isso para proporcionar aos visitantes uma experiência mágica e impossível de explicar através de vídeos e palavras. O Santuário do Caraça funciona todos os dias da semana, de 8 às 17 horas para visitação e 24 horas para hospedagem previamente agendada. Agora nós vamos conhecer o interior do Santuário do Caraça, local que guarda muito da nossa história. A igreja em estilo neogótico foi construída no lugar da primitiva igreja, chamada de ermida. A obra foi feita para atender ao número de alunos que estava aumentando muito. No colégio, tinha formação que atendia dois públicos, o colegial e o seminário. Construída entre os anos de 1876 a 1883. O que marcou a construção é que durante o período da obra não houve nenhum acidente. Entrando na igreja, nós encontramos o altar de Nossa Senhora da Piedade, que pertence à antiga igreja, a ermida. E uma curiosidade é que essa imagem é igual à imagem que existe no Mosteiro Macaúbas. Provavelmente foi feita pelo mesmo autor. Com a construção da igreja maior, eles preservaram o altar, assim como o altar do Sagrado Coração de Jesus, que também pertenceu à antiga igreja construída pelo irmão Lourenço de Nossa Senhora, que foi o fundador do Caraça. Veja que lindo também o trabalho no teto e ao fundo os vitrais doados por Dom Pedro II, que vieram da França. No altar também encontra-se o corpo de São Pio Marte, um soldado romano que foi morto por confessar sua fé em Cristo. Ele recebeu o nome de São Pio devido ao Papa que governava na época, o Papa Pio. Ali estão também os ossos, que estão cobertos, envolvidos por cera, e um pouco do sangue em um cálice. O corpo veio para a ermida do irmão Lourenço e com a reforma ele foi transferido para o altar da igreja. A igreja consta com a via sacra toda pintada e também com uma belíssima obra de arte, o quadro da Santa Ceia pintada pelo mestre Ataíde. Diversas outras imagens compõem a igreja. E em cada canto é possível ver o detalhe desses trabalhos, como as colunas, os detalhes nos tetos. É um lugar para entrar, apreciar com calma, para não perder nenhum detalhe. No altar também encontra a imagem de Nossa Senhora, Mãe dos Homens. Na entrada, na parte superior, tem um órgão de tubos que funciona até hoje. E é um dos poucos no mundo que funcionam, E Minas Gerais é privilegiada de ter algum desses órgãos. Além daqui, tem em Mariana, em Ouro Preto também tem. Tem algumas cidades históricas que aqui possuem ainda esses órgãos de tubo, que eram vindos da Europa. Agora nós vamos ver a parte que era o seminário, onde os alunos estudaram, Sofreu alguma reforma, algumas adaptações, mas era nesse espaço que os alunos estudavam. Na parte externa da capela, a natureza contempla o espaço. A gente vai indo aqui e nós vamos encontrar essa casa onde servia de moradia para os colaboradores. Eles trabalhavam no Caraça e moravam nesta casa. Agora a gente ouve também esse barulhinho da água, que é o local que tem a cachoeira que chama o Banho do Imperador, que foi onde
Dom Pedro II desceu para banhar, né? Foi banhar e escorregou numa dessas pedras. E essas pedras levam a marca do ano em que Dom Pedro II visitou Caraça, 1881. Então tá aí a marca registrada onde o imperador escorregou quando ia tomar o seu banho. Os jardins em estilo europeu, muito bem cuidados, na frente da igreja. Na época existiam 2 jardins, hoje só um, porque o outro virou estacionamento. E aqui o gostoso é que os animais vivem em harmonia com os visitantes. Na parede conta um pouco da história da construção desse espaço. Então tem alguns quadros, algumas imagens que contam como foi a construção do santuário. Essa é a parte primitiva da igreja, com o jardim da primeira igreja, né? Então ainda possui o jardim, possui o relógio do sol e possui as catacumbas, onde os padres e irmãos foram sepultados. Tem também o túmulo dos fundadores do colégio, que foram 2 padres, Padre Fernando e Dom Viçoso. E hoje não tem mais sepultamento no local, né? Mas eles preservam aí o local onde eram sepultados os padres e os fundadores do santuário. Com o incêndio, destruiu uma boa estrutura do espaço. O museu e a biblioteca, que funciona no prédio onde existia o colégio, esse local foi todo destruído com o incêndio em 1968, encerrando as atividades. O museu é composto por peças originais, entre elas a cama usada por Dom Pedro II e sua esposa Teresa Cristina quando visitaram o Caraça. Já a biblioteca possui mais de 30.000 volumes, sendo 2.500 obras raras. Alguns exemplares têm mais de 500 anos, como o livro mais velho do acervo, História Naturae. No local, ainda é possível visitar o claustro, lugar onde os estudantes do Caraça aproveitavam os seus momentos de folga. E para quem gosta de contato com a natureza, é o local ideal e o que mais atrai o turista. O complexo do Caraça é composto por trilhas e cachoeiras, picos, prainhas e piscinas naturais. O Caraça cultiva a tradição de alimentar todas as noites os lobos-guarás, que lá vivem por meio das mãos dos padres. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, ativar o sininho. Até o próximo vídeo, tchau!